Relacionamentos com narcisistas são como caminhar por um terreno traiçoeiro no coração da noite. Cada passo parece seguro, até que o chão sob seus pés fica diferente e você percebe tarde demais que está afundando. Eles não terminam, eles colapsam, como um pesadelo que se arrasta para fora das sombras, devorando sua paz, deixando apenas o silêncio frio do abandono. Este vídeo pode desaparecer sem aviso. Seu conteúdo não é para qualquer um. Hoje, desenterramos histórias assustadoramente reais, e talvez essa seja a última vez que nos encontramos. Aumente o volume, ajuste os fones, ouça com atenção, pois depois de hoje, você nunca mais verá certas pessoas da mesma forma. Relato 1. Eu traí minha esposa. Anos atrás, nossas vidas estavam à beira de um abismo. O álcool não era apenas uma companhia nas noites em casais solitárias, era um convite para o desconhecido. Bebíamos como se procurássemos algo, uma verdade perdida nas profundezas de cada garrafa. Uma noite, durante uma discussão caótica, com os olhos vidrados às palavras envenenadas pelo álcool, eu saí de casa em uma tempestade de raiva e desespero. Dirigi até nossa empresa. A chuva castigava o para-brisa como se quisesse me deter, mas eu estava consumido por um impulso que não entendia. Lá, sob o brilho incandescente das luzes de segurança, eu destruí $150 mil em bens. Não era só destruição física, era algo mais profundo, como se eu estivesse tentando apagar algo dentro de mim. O mais estranho foi o momento que se seguiu. No silêncio após o caos, recebi uma mensagem. Era de uma velha amiga, alguém que eu não via há anos. Ela simplesmente perguntou: "É uma má hora?" Aquela mensagem trouxe um frio estranho, quase sobrenatural. Como ela sabia? Eu apaguei a mensagem, mas as palavras ecoaram na minha mente como um enigma sem solução. E fui atrás dessa pessoa para conversar apenas. Parecia um bom momento para desabafar e eu não poderia estar mais enganado. A verdadeira destruição naquela noite foi a do meu casamento. No auge da minha fraqueza, caí em tentação. Cometi adultério, um ato que sabia ser errado, mas que, no calor do momento, parecia inevitável, como se algo maior estivesse conduzindo meus passos. Aquela noite custou tudo o que eu amava. Minha esposa, minha família e nosso negócio. Agora, vivo com o preço amargo das minhas escolhas. Toda vez que fecho os olhos, ouço o som das coisas quebrando, não apenas os bens, mas a confiança, o amor e a minha própria humanidade. Tento avisar aos outros: se vocês têm tudo, não se arrisquem. Os vícios, a excitação passageira, a adrenalina, nada disso vale a dor que traz. Essa dor é um espectro que me persegue, uma memória que nunca desaparece. E para mim mesmo, ao reler estas palavras, sei que mereço o silêncio e a solidão. Mas, se há um fio de esperança, é este. Talvez essas palavras possam salvar alguém de um destino semelhante. Por favor, abracem quem vocês amam. Nunca subestimem o valor de um momento simples. E se o diabo resolver enviar uma velha amiga para você conversar, vá para casa, desligue o telefone e vá dormir. Relato 2. Uma carta aberta para encerrar o ano. Quero dizer isso com toda a honestidade e clareza que meu coração permite. Para a mulher que ele escolheu em vez da vida que poderíamos ter construído juntos, a vida que eu sonhei, isso é para você. Você é uma mulher, assim como eu. Uma mulher que, talvez, saiba o que é amar, sonhar, ter esperança. E ainda assim, você escolheu entrar em uma vida que não era sua, tomar parte de um mundo no qual eu derramei meu coração e minha alma. Talvez você pense que é amor, ou destino, ou algo irresistível. Mas a verdade é que você teve um papel em desestruturar uma família, em tirar os sonhos que eu carregava com tanto carinho. Eu sonhei com uma vida simples com ele, construída sobre amor, parceria e confiança. Queria ser a esposa que cuidava dele, que o valorizava e que construía um futuro ao lado dele.
Poderíamos estar planejando estações juntos, rindo de pequenas tolices e talvez sonhando em expandir nossa família. Essa poderia ter sido nossa realidade. Essa poderia ter sido a história que contaríamos. Mas agora, não é. E isso não é só por causa dele, também é por sua causa. Me pergunto, você pensa nas consequências de suas ações? Você reflete sobre a dor que causou a outra mulher, alguém que o amava profundamente, que estava mais que disposta a lutar por ele, por nós? Você parou para pensar na família que escolheu desestabilizar? Para todas as mulheres que um dia possam se ver em uma tentação semelhante, que sentem o impulso de se tornarem a outra, a amante, a destruidora de lares, eu peço que parem. Olhem para o quadro maior. Entendam os efeitos colaterais de suas escolhas. Respeitem os limites que existem e saibam qual é o seu lugar. Vocês têm o poder de escolher a integridade, de respeitar a si mesmas e aos outros, e de se afastar antes de causar uma dor irreversível. Eu não sou perfeita, e tampouco era o nosso casamento, mas eu lutei por ele. Eu queria que desse certo. E enquanto ele carrega sua parte da culpa, você também carrega a sua. Você teve uma escolha, a escolha de respeitar o que já existia, de respeitar o lugar de outra mulher, de escolher o caminho moral. Mas você não o escolheu. E para todos os amigos, colegas e familiares que apoiaram essas ações, que escolheram fechar os olhos ou, pior, acreditar que eu estava ultrapassando os limites, eu vejo vocês também. Eu vejo seu silêncio, sua conivência e sua cumplicidade. Também desejo que vocês, suas esposas, suas filhas, nunca sejam colocados na mesma situação que fui forçada a suportar. Talvez assim vocês entendam por que agi como agi da maneira que vocês ainda não compreendem. Mas saibam disso, eu já comecei meu processo de cura. Estou me reerguendo e continuarei a crescer. Reerguer-se significa honrar os meus pais que vocês também desrespeitaram, que sacrificaram tanto para me criar com amor e cuidado, que trataram como um deles, apenas para eu ser tratada tão mal por alguém que não valorizou o que me ensinaram a valorizar. Reerguer-se significa ser uma voz para mulheres que não podem se defender, que se sentem silenciadas pela dor que lhes foi infligida. Reerguer-se significa ajudar a prevenir e a combater a violência emocional, especialmente de homens incapazes de maturidade emocional e responsabilidade. E reerguer-se também significa perdoar a mim mesma por ter me conformado com muito menos do que qualquer pessoa deveria aceitar. Significa me libertar da culpa que carreguei por aceitar um tratamento que estava muito abaixo do que eu merecia. Reerguer-se significa reivindicar meu poder, minha voz e meu direito de ser tratada com dignidade e amor. E apesar de tudo, sou grata. Grata porque, apesar da dor da traição, recebi uma chance de ser verdadeiramente livre. Livre de promessas falsas, de aceitar menos do que mereço e de viver uma vida limitada pelas escolhas de outra pessoa. Estou livre para redescobrir a mim mesma, meu valor e meus sonhos, desta vez, sem compromissos ou arrependimentos. Essa liberdade é um presente e estou abraçando-a plenamente enquanto sigo em frente para uma vida que é autêntica e verdadeiramente minha. Por mais que valha, espero que sua consciência a leve a refletir sobre o caminho que escolheu. Espero que isso a lembre da dor que causou, não apenas a mim, mas a um amor que deveria ser cultivado, não destruído. Espero que isso a guie para uma versão melhor de si mesma, alguém que valoriza a integridade e entende o peso de suas escolhas. E para ele, o homem a quem entreguei tanto de mim, só posso dizer: espero que ambos percebam a enormidade do que perderam. Obrigada e feliz ano novo. Atenciosamente, a esposa legal. Relato 3. Em agosto de 2021, conheci minha ex-narcisista graças a amigos em comum, com os quais, obviamente, já não mantenho contato. Quando a conheci, houve uma conexão imediata, uma química emocional intensa. Sou uma pessoa muito empática, que se preocupa com os outros. Desde já, quero dizer que pessoas como eu, com características empáticas,
São combustível de primeira qualidade para o fogo de indivíduos com tendências narcisistas. Em menos de um mês, ela me fez sentir que éramos feitos um para o outro. Tínhamos muitas coisas em comum e parecíamos nos compreender profundamente. Porém, os problemas começaram. Após 3 meses de relacionamento, ela começou a apontar que eu tinha dificuldades na comunicação, dizendo que algumas coisas que eu falava feriam seus sentimentos. Eu me esforçava para corrigir qualquer coisa que pudesse machucá-la. Cheguei a acreditar que realmente tinha problemas de comunicação, apesar de, como mencionei, ser alguém extremamente empático e atento aos sentimentos alheios. No meio de novembro, logo após o meu aniversário, ela me trouxe a notícia de que havia me traído com um de seus amigos, triangulação. A partir daí, tudo começou a desmoronar. Ela terminou comigo mais de 5 vezes, reforço intermitente, e passou a sair e se encontrar com outros caras, apesar de eu sempre tentar manter as coisas bem entre nós e conversar sobre o que estava acontecendo. Ainda assim, ela sempre me culpava por tudo que dava errado no relacionamento. Em maio de 2022, ela se mudou para a casa do pai, alegando que não aguentava mais estar na relação e que não queria mais me ver. Eu a apoiei em sua decisão e até ajudei na mudança, mesmo com lágrimas nos olhos, sabendo que, por mais que eu fizesse, nunca seria o suficiente. Eu sempre tentei conversar e estar ao lado dela, mas tudo que ela demonstrava era interesse por outros homens. Agora, depois de tudo que passei, de me sentir insuficiente, acima de tudo, de me humilhar ao extremo, cheguei ao ponto de odiar a situação em que estou e decidi agir. Por isso, criei este subreddit e estou tentando fazer coisas individuais por mim, sem dar mais espaço para essa pessoa parasita. Não se deve sentir empatia ou qualquer sentimento de amor, porque é disso que essas pessoas se alimentam. Desejo de todo o coração que estas publicações e que as pessoas que se juntem a este subreddit possam ajudar alguém em um momento em que nada parece estar bem. Sei que, se eu tivesse lido algo assim, agora não estaria sofrendo as consequências de uma relação traumática. Você não está só. É possível sair desse poço. Me diga nos comentários o que está achando dessas histórias até agora. Se quiser desabafar seu próprio pesadelo, fazemos questão de te ouvir, anonimamente, se preferir. Aqui no Pesadelos da Meia-Noite, sua história pode ganhar voz e ajudar a iluminar os caminhos daqueles que ainda vagam pela escuridão. Podemos prosseguir. Relato 4. Resolvi relatar a minha experiência de quando namorei com um narcisista como um desabafo, mas também para alertar quem se identifica para conseguir se libertar, já que, infelizmente, é o tipo de situação que a gente só descobre depois onde estávamos enfiados. Quando conheci ele, era um cara incrível, incrível mesmo. Era super comunicativo, atencioso, carinhoso, me validava em todos os sentidos e era bastante interessante. O tipo de pessoa que você sente prazer em ter ao lado. Conversávamos por horas, ele estava sempre disponível para dar rolê comigo. Ele demonstrava um interesse muito grande e era tudo muito intenso e lindo. Não preciso dizer que fiquei perdidamente apaixonado por ele. Ele foi assim durante os primeiros 3 meses de relacionamento, até a máscara dele começar a cair aos poucos. Comecei a pegar contradições muito absurdas. Uma situação, por exemplo, foi que ele disse que gostaria muito de adotar uma criança. Dizia isso com um brilho nos olhos quando eu expressei essa mesma vontade. 3 meses depois, quando toquei nesse assunto, ele falou com o maior desprezo que jamais cuidaria de filhos dos outros. Outro exemplo foi quando ele disse que gostava de conversar por chamada telefônica, que isso era algo que as pessoas tinham esquecido o valor. Mas pouco tempo depois, quando eu propus fazer chamada, ele simplesmente disse que odiava. Um dia ele cedeu e inventou uma desculpa qualquer para encerrar a ligação o mais rápido que podia. Eram várias mentiras que, se eu listar isso aqui, vai virar um livro. O cara simplesmente mudou da água para o vinho. De alguém humilde, sociável e educado, começou a se mostrar egocêntrico, mesquinho e individualista,
Falava de todo mundo com o maior desprezo. Desprezo foi um dos sentimentos mais predominantes que eu via ele expressar em relação a outras pessoas. Não importasse quem fosse, não perdoava nem a mãe ou o cachorro. Ele se portava como se nunca fosse precisar de ninguém na vida e que as pessoas à sua volta valiam menos que ele, mesmo que não houvesse motivos lógicos para isso. Comigo preso emocionalmente a ele começaram os tratamentos de frieza. Ele começou a ficar negligente com a relação. Me desvalorizava e colocava em dúvida minhas capacidades. Qualquer motivo era motivo para crítica. Eu poderia parecer impecável que ele procurava algum microdefeito para apontar em vez de me elogiar. Demonstrações de afeto começaram a ficar mais escassas. Por mais que eu fizesse de tudo para agradá-lo e tentar fazer o relacionamento voltar a ser ótimo como no começo, era como se só eu remasse o barco e carregasse o peso do corpo dele. Algumas vezes eu via que ele sabotava nossa relação de propósito, mas se fazia muito de vítima e de desentendido para se esconder, e esse é um modus operandi muito nítido em manipuladores desse tipo. Você acaba ficando com pena dele. Às vezes se sente até culpada por ter abordado um assunto que você julgou importante para a relação. Ele te faz sentir que está sendo chata ao querer o básico. E é exatamente assim que ele quer que você se sinta. Faz parte do jogo. Mas daí quando você começa a se sentir sugada e desgastada, de repente, ele volta a dar atenção e afeto para te manter presa no relacionamento. Você acha que ele pensou as coisas e vai se dedicar também de novo. Para quem não tinha nada a receber um pouco, vira motivo de felicidade. Seu coração se enche de esperança para de repente o ciclo de frieza recomeçar. Ele faz tratamento de silêncio contigo. Se afasta emocionalmente mesmo sem nada ter acontecido. Você fica se perguntando se está fazendo algo de errado. Ele diz que não o faz parecer que tu fez, mas não deixa nada explícito bastante. Ou quando deixa, ele nunca está disposto a resolver nada. Você faz o maior esforço para as coisas ficarem boas. Você se sente como se estivesse numa montanha-russa emocional. E do nada ele te descarta como se você fosse um objeto usado com o motivo mais esfarrapado possível. Agora você foi jogada no lixo, entregue às traças, perdeu a sua identidade. Você era uma mulher brilhante, cheia de autoestima quando tudo começou e no fim disso nem se lembra mais quem é. Você vê o seu mundo acabado. Ele se foi e levou com ele tudo que podia, todo o seu vigor. Você fica sem entender um monte de coisas porque ele nunca fazia questão de resolver nada direito. Ele te deixava confusa e insegura. E agora é assim que você está com mais um monte de sentimentos embaralhados: raiva, tristeza, angústia, saudade, porque ele te deixou dependente emocional dele. Você não entende como alguém te fez tão mal ainda é capaz de te despertar saudade, e eu tenho uma notícia para você. Ele vai tentar voltar para sugar mais um pouco quando a carência dele bater. Vai fingir que mudou, que repensou as coisas. Vai fazer você acreditar que tudo vai ser diferente, mas não vai. Como você gosta demais dele, vai voltar. Vai cair na real quando ele voltar a se comportar como aquele cara que você conheceu e se apaixonou. Afinal, ele não é uma pessoa ruim. Só é alguém muito quebrado e que precisa de ajuda também. Não é mesmo? Ele te fez acreditar que ele é uma vítima e que as coisas que lhe façam frutos das injustiças do mundo. Ele nunca pede desculpas por nada. Ele sempre veste a roupa de coitado para você sentir pena e achar que deve relevar as atitudes egoístas, babacas dele. E como você é uma pessoa muito empática e que não tem noção do quanto vale, vai entrar mais uma vez nas garras dele para, adivinhe, sofrer tudo de novo. Confie no seu instinto. Relato 5. Todos os sinais de alerta que ignorei. Sou casado com minha esposa há 5 anos e só nos últimos meses comecei a enxergar a realidade. Quando nos conhecemos, eu estava em um momento difícil. Ela parecia tão gentil, carinhosa, compreensiva e aceitava quem eu era. Quando nos casamos, sua verdadeira personalidade começou a aparecer. Por muito tempo, achei que o problema era comigo. Eu tinha que ser a razão pela qual ela mudou. Eu estava sendo um marido ruim. Era apenas a ansiedade dela, e eu não estava fazendo minha parte para acalmá-la. Mas agora, olhando para trás, percebo que ignorei todos os sinais.
Esta é uma lista de sinais de alerta que eu, ingenuamente, deixei passar enquanto me culpava a mim mesmo. Estou isolado dos meus amigos e familiares. Meus amigos são inúteis. Meus pais me exploram. Meus hobbies são todos estúpidos e uma perda de tempo e dinheiro. Ela ameaçou se divorciar várias vezes porque eu disse que queria ter hobbies. Você pode ter todos os hobbies que quiser depois que nos divorciarmos. Se ela está em casa, não posso fazer nada sem ela. Querer fazer um hobby ou qualquer coisa sozinho significa que estou tentando me afastar dela e não a amo. Querer ir à academia é um desperdício de dinheiro, uma forma de trair ou um desejo de ficar em melhor forma para poder deixá-la traí-la. Ela faz piada sobre meu peso sempre que me vê tomando banho. Ela tem minha localização caso eu sofra um acidente, mas fica constantemente monitorando. Ela me acusa constantemente de traí-la. Até mesmo uma ida ao supermercado resulta em acusações de que eu falei com outra mulher. Se eu me barbeio ou cuido de mim de alguma forma, é porque fiz isso para outra mulher. Ela pode ficar no celular o dia inteiro, mas se eu encosto no meu, com certeza estou mandando mensagens para alguém ou usando o tempo todo. Não tenho voz em nada. Jantar, planos, programas de TV, cores das paredes, etc. Minhas sugestões são todas estúpidas. Não posso ter nenhuma forma de rede social porque, claro, automaticamente vou trair. Se um programa que estamos assistindo tem nudez, ou paramos de assistir ou eu tenho que fechar os olhos. Ela me rejeita constantemente quando demonstro qualquer tipo de afeto ou intimidade, mas me culpa por nunca termos relações sexuais. Ela me enche de amor para conseguir o que quer. Fica muito doce, carinhosa e quer muito sexo por alguns dias, então faz suas exigências. Se não consegue o que quer, faz birra. Ela critica constantemente tudo o que eu faço. Ela se recusa a ajudar nas tarefas domésticas porque eu trabalho de casa sentado na minha bunda enquanto ela vai trabalhar. Para ela, isso é justo. Todos os dias, quando ela chega do trabalho, são 2 a 3 horas de reclamações sobre como todos no trabalho são estúpidos. Ela tem que dirigir quando estamos juntos, desde o momento em que saímos até chegarmos ao destino. Ela reclama de cada motorista na estrada. Ela pode gastar dinheiro como quiser, mas sempre que eu quero algo, é um desperdício de dinheiro. Ela já jogou um copo, uma moldura, suas alianças em mim e jogou outras coisas pela casa durante uma de suas crises de ameaça de divórcio. Ela constantemente joga na minha cara o fato de eu ter tido relacionamentos anteriores, como se eu fosse uma pessoa ruim, mas usa homens que flertam com ela no trabalho para me machucar em discussões. Ela pode me chamar de nomes, me xingar, me menosprezar o dia todo, mas se eu digo algo negativo sobre ela, é como se eu tivesse quebrado sua alma. Ela espera que eu seja seu servo pessoal, fazendo tudo por ela, exceto respirar. E se eu não faço, ela interpreta como se eu não a amasse. Ela constantemente me diz para arrumar um emprego de verdade, mesmo ganhando 6 dígitos com um diploma do ensino médio. Quero começar meu próprio negócio no futuro, mas ela constantemente diz que sou muito burro e preguiçoso para isso funcionar. Quero comprar uma caminhonete nova, mas isso é idiota. No entanto, ela já teve 2 carros novos desde que nos casamos. Tenho certeza de que poderia continuar, mas estou ficando em branco agora. Honestamente, não vejo como pude ser tão cego por tanto tempo. Espero que já esteja intrigado ou intrigada sobre como as coisas podem desandar de uma hora para outra em relacionamentos, mas tenho aqui uma carta que é interessar, que deixei reservado para fazer companhia nos seus pesadelos. Um bônus misterioso. Aí vai. Relato 6. Carta que não vou enviar. Querido ex, tenho refletido muito sobre nós e os anos que passamos juntos. Preciso de um espaço para explorar isso de forma honesta, sem a expectativa de resposta ou resolução.
Esta carta não tem a intenção de reabrir feridas antigas ou forçar uma conversa que ambos tentamos superar. É apenas para mim, para dar voz às coisas que ainda não processei totalmente. Acho que nunca vou entender completamente porque teve que terminar do jeito que terminou. Ainda uma parte de mim que se pergunta se havia uma maneira de fazer você me enxergar claramente, de fazê-la ver que eu estava tentando, que eu me importava mais do que conseguia expressar. É difícil aceitar que, apesar de tudo, parecia que eu nunca era suficiente. Quando mais precisei de você, quando me senti mais vulnerável e com medo, você se fechou. É como se você não pudesse suportar me ver dessa forma, ou talvez simplesmente não quisesse. De qualquer forma, fiquei me sentindo isolada como se minha dor fosse inconveniente ou indesejada. Penso nas acusações que você fez, nas vezes em que disse que eu era um peso ou afirmou que eu estava te segurando. Carreguei o peso dessas palavras muito tempo depois que você foi embora. Passei tanto tempo questionando se o problema era eu, se eu realmente era egoísta, manipuladora ou incapaz de ser amada. Você me deixou com uma versão de mim que eu não reconhecia, alguém que estava constantemente tentando provar que era boa o suficiente para ser amada. Eu sei que não fui perfeita. Sei que cometi erros e que, às vezes, fui reativa, defensiva e impaciente. Nem sempre fui justa com você, e há coisas que gostaria de poder desfazer. Mas também sei que tentei te amar. Tentei te apoiar de maneiras que mal conseguia administrar sozinha. Tentei ser a parceira que você precisava, mesmo quando isso significava silenciar partes de mim que estavam machucadas. É doloroso pensar que, enquanto eu estava tão focado em ser melhor por você, você estava decidindo que eu não valia o esforço. Perguntei-me se era mais fácil para você me ver como problema porque isso significava que você não precisava enfrentar sua própria parte no que deu errado. Talvez parecesse mais seguro acreditar que eu era a única que falhou, em vez de olhar para as formas como ambos lutamos. Eu gostaria que você pudesse enxergar o quanto eu queria que nós dessemos certo, o quanto eu queria construir um futuro onde ambos nos sentíssemos vistos e amados. Gostaria que você reconhecesse as formas como me machucou sem devolver isso contra mim, sem transformar em algo sobre seu próprio medo ou defensividade. Gostaria que pudéssemos ser honestos um com o outro de uma forma que não fosse usada como arma. Ainda uma parte de mim que espera que você entenda isso um dia, que perceba o que eu estava tentando te oferecer, e que talvez veja que merecia mais do que as culpas e as acusações. Não sei se esse dia virá, e sei que não é algo pelo qual eu possa esperar mais. Não posso continuar esperando pela versão de você que eu queria acreditar que existia. Espero que você encontre o que está procurando. Espero que consiga ser honesto consigo mesmo e aprenda a se amar de uma forma que não exija destruir os outros. Espero que, com o tempo, eu consiga deixar ir a dor que ainda carrego e me perdoar pelas formas como falhei. Não sei se algum dia vou realmente entender o que aconteceu entre nós, mas preciso encontrar uma maneira de parar de me punir por isso. Estou tentando me enxergar com mais clareza, separar as partes de mim que precisam de crescimento daquelas que nunca foram tão quebradas quanto você me fez sentir. Eu te amei. Queria ser amada por você. Ainda estou aprendendo a aceitar que essas duas coisas não precisam ser mutuamente exclusivas. Sua ex. Estas histórias podem ser removidas pelo YouTube a qualquer momento e sem aviso prévio. Curta, comente e compartilhe com quem você acha que precisa ouvir isto. Fique à vontade para explorar outros vídeos do canal, como estes aqui na tela.